Vamos fazer agora os exemplos desse capítulo 2. Começando pelo exemplo 1. Velocidade média de um carro velho. Depois de dirigir um carro em uma estrada retilínea por 8,4 km a uma velocidade de 70 km por hora, você para por falta de gasolina. Nos 30 minutos seguintes, você caminha mais 2 km ao longo da estrada até chegar a um posto de gasolina. Essa é a primeira parte da história, e aí ele vai fazer uma sequência de perguntas. Mas a primeira coisa que eu quero tirar logo do nosso caminho, carro velho? É um carro sem gasolina. Problema dele se o carro é novo ou velho. Quem mandou ele não abastecer? Eu nunca entendi o título desse exemplo, mas tudo bem. Então, item A. Qual foi o seu deslocamento total do início da viagem até chegar no posto de gasolina? Eu vou ler todas as perguntas, sem tentar olhar muito para a solução, e depois a gente vai fazer. Item B. Qual o intervalo de tempo entre o início da viagem e o instante em que você chega no posto? Então agora está perguntando quanto tempo levou, porque se você reparar, ele não falou quanto tempo você ficou dirigindo nessa primeira parte. Então eu dirigi 8,4 km a 70 km por hora. Não falou nada de tempo, só distância e velocidade. Qual é o tempo que eu fiquei dirigindo naquela primeira parte? Item C. Qual é a velocidade média do início da viagem até a chegada no posto de gasolina? Determine a solução numericamente e graficamente. E item D. Suponha que para encher o galão de gasolina, você ir pegar o caminho de volta para o carro, você levou 45 minutos. Então você chegou no posto, entre encher o galão que você levou e caminhar 2 km para voltar, você levou 45 minutos. Qual é a velocidade escalar média do início da viagem até o momento em que você retorna ao lugar onde deixou o carro? Lembrando que velocidade escalar média é o caminho total percorrido, não só os deltas. Então, o que eu preciso de dados aqui? O que eu tenho? Eu tenho essa primeira distância percorrida, a velocidade com que eu percorri, depois um segundo intervalo onde eu tenho o tempo que eu percorri, 30 minutos, que eu caminhei até chegar no posto por 2 km. Vamos reunir essas informações e ver o que a gente faz com elas. Então, vamos anotar aqui. Primeiro eu andei. Caneta, funciona. Na primeira parte, antes do meu carro parar, eu andei 8,4 quilômetros numa velocidade de 70 redondo. 70 quilômetros por hora. Eu peço desculpas pela letra, parece letra de primário, mas não é nada fácil escrever aqui, viu? Tente você depois em casa para ver como é. Aos poucos minha letra vai melhorar, eu prometo. Depois, numa segunda parte, bem melhor já. Você caminhou a pé. Você, eu não, porque eu não deixo meu carro ficar sem gasolina. 2 quilômetros num tempo de 30 minutos. E aí o item A pede. O que o item A pede mesmo? Qual é o deslocamento total? Então, delta x do começo ao fim até você chegar no posto de gasolina. Bom, eu andei duas partes, né? Eu andei 8,4 km e eu andei 2 km. Então esse daqui não tem muito segredo.
meu ΔX é composto de 2 deslocamentos sucessivos. E o detalhe está no texto quando ele fala que depois que o carro para, você continua caminhando 2 km ao longo da estrada, ou seja, você continua indo no mesmo sentido. Então eu somo. Senão, eu poderia de repente, meu carro quebrou. Pensa na situação onde o carro parou e eu passei um posto recentemente, então eu tenho que andar para trás, eu teria que subtrair, porque o delta tem a ver com deslocamento total horizontal, não com a soma, né? Eu consigo mostrar isso para vocês mais facilmente aqui com uma régua. Eu sei, estou ficando invocado com esse negócio aqui, pode falar. Então, se eu tenho a minha estrada, ó, que beleza! E aí, eu percorri primeiro os meus 8,4 quilômetros e depois daqui eu percorri mais 2 quilômetros na mesma direção e sentido. Mais 2 quilômetros, eu chego em 10,4 quilômetros, que é a resposta aqui. Se você quiser chamar esse ponto final aqui, você pode fazer, você pode ser bem pedante aqui e fazer assim, isso aqui é o ΔX da primeira parte, onde eu estava andando de carro, põe aqui carro, C de carro, mais o ΔX da segunda parte, onde eu estava a pé, põe aqui P de pé, e aí o primeiro, você percebeu pelo meu tom de voz que eu estou sendo um pouco sarcástico com isso aqui, que é quase um masoquismo, né? Mas não está errado fazer desse jeito. A primeira parte é X final, então posição final aqui 8,4, então XC final menos XC inicial, agora a letra ficou feia, mais a parte a pé, XP final menos XP inicial. Dá para fazer desse jeito, mas como é tudo no mesmo sentido, como é o primeiro exemplo do livro, eu vou simplificar a sua vida simplesmente anotando aqui 8,4 quilômetros mais 2 quilômetros. Na soma, o que importa são as casas decimais, eu tenho o mesmo número de casas nos dois, portanto, 10,4 quilômetros é a nossa resposta, como eu já tinha dito antes aqui. E apreciem o fato de que a soma de dois algarismos, de dois valores, duas medidas, cada uma delas com 2 algarismos significativos, resultou num número com 3 algarismos significativos. Olha que legal, eu ganhei precisão na minha medida aqui. Muito bem. O item B é quanto tempo eu viajei nesse pedaço aqui. Qual foi o tempo de viagem até acabar aqui e depois qual foi o tempo total até eu chegar no posto. Então, eu quero ΔT total. Como que eu sei isso? Vamos lá. Primeira parte da viagem, às vezes minha caneta some, por isso que eu fico um tempo sem falar. Eu sei o quanto eu andei, eu sei a velocidade, eu tenho distância e eu tenho velocidade média. Então, lembrando que a velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo. Se eu tenho a velocidade média 70 km por hora e eu tenho o deslocamento 8,4 km, eu posso isolar o tempo. ΔT é igual a ΔX dividido pela velocidade média. Olha o que eu fiz aqui, eu peguei a velocidade média, passei dividindo, peguei o ΔT, passei para cima multiplicando, e agora
eu posso substituir valores. Meu deslocamento é 8,4 km e a minha velocidade é 70 km por hora. Coloca as unidades, só para ter certeza. Quilômetros e quilômetros por hora. Então, 8,4 dividido por 70 na calculadora é 0,12. Mas 0,12 o quê? Se aqui em cima eu tenho quilômetros e aqui quilômetros por hora, pela regra das divisões de frações, eu dividir frações, imagina que aqui debaixo desse quilômetro eu tenho o número 1. Bom? Dividir fração é, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, hora vem para cima, quilômetro vem para baixo, quilômetro vai embora com quilômetro, portanto, o resultado 0,12 horas. O número de algarismos significativos já está certinho, porque eu tenho 2 aqui, o resultado é 2 também. 0 à esquerda não é significativo, então 0,12 horas já é o resultado final. No item C, ele pede a velocidade média e ele fala para determinar analiticamente, ou seja, com cálculo, e para determinar também graficamente. O graficamente eu vou deixar para usar o gráfico dele depois para explicar. Não tem muito sentido eu perder tempo desenhando o gráfico aqui. A gente pode depois fazer um gráfico desde o início com aquela régua bonitona que eu usei, quando a gente estiver resolvendo exercícios. Mas a parte do cálculo analítico, é só pensar que a velocidade média... Vamos passar isso aqui para cá, né? Então, o que eu quero? Vamos seguir um padrão. Quero a velocidade média total agora, dos dois trechos. Ignorando que eu parei, jogando fora a informação, a velocidade média é o deslocamento total dividido pelo tempo total. O deslocamento total, nós vimos que foi a parte que eu andei de carro, em quilômetros, mais a parte que eu andei a pé, que a gente já sabe que dá 10,4, mas eu escrevi assim só para ficar bem óbvio o que vai acontecer aqui. Aqui embaixo, esse primeiro trecho, nós sabemos que levou 0,12 horas. Enquanto que o segundo trecho foi dado pelo problema. Meia hora, 30 minutos. Então, 30 minutos é fácil converter. 30 minutos é meia hora. Todo mundo está careca de saber isso. Uns mais do que outros, como eu. Meia hora. Então, em cima nós já tínhamos o resultado, que era 10,4. E embaixo, agora a gente vai fazer essa conta pela primeira vez. O número de casas decimais é igual, 2 casas depois da vírgula cada um. Então é só somar 0,62 horas. E essa divisão, agora nós temos 10,4 dividido por 0,62. Eu vou copiar da calculadora o quanto eu obtenho e mostrar para vocês o que a gente tem que fazer aqui. A calculadora me deu 16,7741935 blá 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 blá. Nada disso interessa, nada disso interessa. Mas muitos de vocês pegariam isso daqui e copiariam numa prova. E aí o professor ia chegar e falar: o que você está fazendo? Professor, eu fiz a conta, pus na minha calculadora. Parabéns para você, você sabe o valor. Mas e a precisão? Você jogou fora, né? Olha só o que está acontecendo. Vou pegar a nossa caneta do unicórnio aqui, ó. Esse cara tem 3 algarismos significativos. Este carinha aqui só tem 2 algarismos significativos. Isso é um A. Ficou parecendo um U. Numa divisão, prevalece o que tem menos. Portanto, aqui, eu só posso usar
2 algarismos significativos. O duvidoso desse número faz com que esse 6 seja duvidoso. E daqui para trás, nada disso importa. Ao arredondar, eu vou jogar fora esse 7 e somar 1 aqui em cima. Portanto, a minha velocidade final, vou voltar a ser sério com a cor preta, é 17 quilômetros por hora. Nem mais nem menos. Ah, professor, tá errado se escrever que é 16,8, arredondar esse 7. Tá errado. Tá errado porque você não pode afirmar que é 16,8. Lembra da aula da precisão? Você não pode afirmar isso, porque 16,8 tem um erro pequenininho. Você está admitindo um erro de 10 em 1000. Aqui você está admitindo um erro de 10 em 100. Em ordem de grandeza, tá? Não é que esse é o erro de verdade. Então, você não pode prometer uma precisão que você não tem no exercício. Tomem cuidado com isso. Essa é a resposta correta, tá bom? Ok, qual que era o próximo item mesmo? Quem lembra aí? O último. Qual é agora a velocidade escalar, levando em conta que eu caminhei de volta. Então, se eu vier aqui em cima, vamos pegar a nossa caneta das galáxias aqui, como ele chama. Depois que eu cheguei aqui, então eu levei um certo tempo daqui até aqui, vou rabiscar. Eu levei 0,12 horas para vir daqui para cá. Depois eu levei meia hora, que ele já tinha me dito, para caminhar até aqui. Nesse ponto eu fiquei parado por 45 minutos. Depois de 45 minutos, eu retornei daqui para cá. Ou será que 45 é o tempo de voltar também? Vamos ver no problema. Eu leio para vocês, eu sei que vocês não estão vendo. Ah, tá bom. 45 minutos é o tempo que eu fico parado aqui, mais o tempo de retorno, tá? Então pensa assim, se eu levei meia hora para ir, eu provavelmente levei meia hora para voltar, mais 15 minutos que eu fiquei parado aqui, tá bom? Então 45 minutos é o tempo total para eu voltar para este ponto aqui. E aí, a pergunta é, quem é a velocidade escalar média? A velocidade escalar média, eu preciso levar em conta não o delta x, mas o s, quanto que eu andei no total. Então, velocidade escalar média é o meu deslocamento total, s, dividido pelo tempo. Deslocamento total é o quanto eu andei para ir, 10, cadê? 10,4, mais o que eu andei para voltar. Mesmo sendo no sentido contrário, isso não é um delta, é o caminho total. Então eu andei um total de 10,4 mais 2 km para voltar, ou se você preferir, 8,4 mais 2 mais 2. E aí aqui embaixo eu já tinha andado 0,62 hora para fazer essa parte do caminho. E aí, mais 45 minutos. Mas 45 minutos eu não posso somar com hora. Como é que eu faço então? Vamos fazer um parênteses aqui no cantinho, ó. Vamos ver como é que eu faço essa conversão. Boa oportunidade para estudar conversão de unidades. 45 minutos. E aí você já está pensando assim, eu vou fazer uma regra de 3. 1 minuto está para 60, assim como 45 minutos está para... Né? Não, até porque eu falei ao contrário. É 1 hora está para 60 minutos. Mas não importa, não importa. Nós não vamos resolver isso por regra de 3. Nós vamos resolver por substituição. E como funciona isso? Funciona assim. Você vem aqui e você anota uma verdade absoluta sobre a sua unidade de medida. Você anota assim, ó. 1 hora equivale a 60
minutos. Só que aqui eu não tenho hora, eu tenho minuto. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 60 dividindo para o outro lado, e aí eu vou ter assim, ó. Tá muito apertado, vamos fazer para cá. Eu vou ter assim. 1 sobre 60 hora é igual... O que sobrou do outro lado? Sobrou 1 minuto. Não, professor, sobrou só minuto. Você está me enganando. Não, sobrou 1, porque se eu tenho só minuto sozinho, é a mesma coisa que ter 1 multiplicando. E o que é esse daqui, então? Volta aqui no verdinho. O que é 45 minutos? É a mesma coisa que 45 vezes 1 minuto. E eu sei quanto que é 1 minuto. 45 vezes 1 minuto mais 1 minuto é 1 sobre 60 hora. Pronto, o hora apareceu aqui. 45 dividido por 60 é 0,75 horas. E aí eu posso voltar na minha conta e somar aqui 0,75. Portanto, 12,4 dividido por 1,37, 3 algarismos significativos em cima, 3 embaixo, não importa a casa decimal na divisão. Eu não vou copiar todos os números, tá bom? Porque vocês já são espertinhos, já entenderam o que vai acontecer aqui. Eu vou copiar só um a mais do que eu preciso, porque eu só preciso de 3. Eu só preciso desses 3 para formar o meu resultado, porque aqui tem 3, aqui tem 3. Como o próximo é 1, eu posso jogar fora sem peso na consciência. E aí o meu resultado final é 9,05 quilômetros por hora. Tcharam! Vamos ver. O que nós temos aqui? 0,12, 10,4, 0,12, 0,62, 17 e 9,1. Esse aqui eu não concordo. Seguindo a regra de algarismo significativo, o certo é escrever do jeito que a gente escreveu lá. É sim possível ganhar precisão em uma medida, desde que você vá somando esses incrementos aqui, porque quando você soma, você conserva a casa decimal e aí você vai ganhando algarismo significativo na soma. Bom? Então o certo é o que eu tinha escrito, tá bom? Não esse 9,1. Ok. Exemplo 2. Vamos lá, temos vários exemplos pela frente ainda. Exemplo 2 diz assim: a figura 2.6a, vamos ver aqui, está do lado de cá, mostra o gráfico x de t de um elevador que, depois de passar algum tempo parado, começa a se mover para cima, que tomamos como sentido positivo de x. E depois ele para novamente. Plote a velocidade em função do tempo. Difícil analisar aqui, porque... Passei a página. Porque ele já me dá... Ele dá o gráfico da figura 2,6a, que seria esse gráfico aqui, e aí eu meio que tenho que olhar, já está do lado do outro. Então, não é feito muito para gente... Não é feito muito para a gente tampar, né? Eu vou fazer a análise gráfica aqui mesmo. Eu tenho aqui a velocidade do elevador,
O elevador começa como nesse ponto aqui, no ponto A, ele sobe, acelera, depois ele desacelera e para no próximo andar. Como que é o gráfico da velocidade? A velocidade é uma derivada. Então, aqui, ó, entre 0 e esse ponto A, até um pouquinho mais para frente, você pode dizer que a velocidade, que a posição, na verdade, ele está parado, ó, ele não se move, ele começa a se mover lentamente. Então, a velocidade é 0. E aí, ele começa a ganhar velocidade. A velocidade é a posição é uma curva, tá vendo? Ele vai crescendo quase como uma parábola nesse comecinho. Então a velocidade pode ser constante nesse intervalo aqui, ó. Ele acelera, tá aqui o A e o B, olha aqui onde o B está. Depois desse ponto onde a velocidade mudou linearmente, em detalhe, isso aqui é um esboço bem... tá esbanjando na informação, porque ele não falou nada sobre a velocidade nesse trecho para fazer o esboço, tá bom? Ou ele falou e eu perdi, deixa eu ver. Mostra o gráfico, o elevador depois de passar um tempo parado começa a se mover para cima. Não fala nada sobre a forma como a velocidade se move. Ele só tem esse gráfico aqui. Então, supor que a velocidade é constante é um abuso dele, mas tudo bem, o problema é dele, né? Por isso que isso aqui é só um esboço. Depois do B até o C, o gráfico fica bem linear, ó. Quando a velocidade, perdão, quando a posição aumenta linearmente, significa que a velocidade é constante. Então a velocidade aparece como uma reta horizontal aqui entre B e C. De C para frente, ele forma quase uma parábola invertida aqui, ó, nesse pedacinho, porque ele começou a frear. A velocidade vai diminuir, 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 até que o elevador começa a parar. Quando ele começa a parar, a velocidade volta a ficar constante, mas não só constante, mas igual a 0. Ele faz todos os cálculos aqui para fazer o esboço do gráfico e você pode seguir esses cálculos para fazer o seu próprio gráfico e justificar a velocidade, esse 4 metros por segundo aqui em cima. Ele calcula a velocidade aqui, ΔX por ΔT. Você poderia pegar outros pontos, ele escolheu pegar o ponto no tempo 3 segundos e no tempo 8 segundos, bem mais ou menos. Por exemplo, ele sabe que isso aqui é 4. Para mim é só um ponto antes do 5, e esse é o problema com esboço de gráfico. Você pega o melhor valor que você chuta, mas é um esboço, você não tem valores muito precisos mesmo. Depois nós temos... Eu sei que ele vai pedir aceleração em algum lugar. Aqui embaixo. Curva X, curva V e item C, a curva A de T. É isso que ele quer todos os plots, né? Então, continuando, agora, aonde todo lugar que a velocidade não muda, a aceleração é 0. Então, nesse pedaço aqui de 0 a 1, a aceleração é 0. Depois de B até C, que é de 3 até 8, a aceleração é 0. E depois de 9 para frente, a aceleração é 0. A questão está nesse trecho e nesse trecho que ele assumiu que a velocidade é constante. Então, de 1 até 3, a velocidade sobe linearmente. Portanto, a aceleração é constante. Constante quanto? Faz o delta. ΔV, que é 4 menos 0, então é 4 metros por segundo, dividido por ΔT, que é 3 menos 1, é 2. 4 dividido por 2 é 2 metros por segundo ao quadrado, e é isso que ele marca aqui, 2 metros por segundo ao quadrado. Mas aqui a gente tem um outro abuso gráfico. Olha o que ele faz com essa linha. Ele vem, e ele sobe com a linha na mão daqui para cá. Não é necessariamente verdade que é assim. Porque se a aceleração sobe desse jeito, não é que não pode, pode, mas não precisa, porque a aceleração pode ser descontínua. Esse gráfico ele pode ser de 0 a 1 e simplesmente pular daqui para lá e ser de 1 para 3 lá em cima.
E a mesma coisa aqui. Ele pode pular daqui para cá, pode pular de C para baixo, e depois ele pula para cima de novo. Esses pulos não teriam essas conexões aqui, aqui, aqui e aqui. Isso é normal porque eu só tenho aceleração quando eu tenho força, como a gente vai ver mais para frente, e força é um negócio que eu ligo e desligo. Eu paro de empurrar, eu paro de puxar. E quando eu faço isso, eu corto a aceleração. Eu posso instantaneamente estar empurrando para um lado e depois para o outro. Velocidade não. Velocidade nunca pode ser descontínua. Velocidade sempre é um gráfico totalmente contínuo, totalmente conectado. Tá bom? E é isso para esse exemplo. É um exemplo basicamente gráfico. Agora vamos ver o exemplo 3. Então, aceleração dv/dt. A posição de uma partícula no eixo x da figura 2.1. A figura 2.1 está lá para trás. Mas não importa agora. É x igual a 4 menos 27t mais 3t ao cubo. Uau! Com x em metros e t em segundos. Item A. Como a posição de x varia no tempo t, a partícula está em movimento. Então, como a posição varia no tempo, você sabe que a partícula está se movimentando. Determine a função da velocidade e a função da aceleração da partícula. Então, vamos lembrar disso daqui. Isso daqui é 4 menos 27 mais t ao cubo. 4 menos 27 mais t ao cubo. Vamos voltar para a nossa lousa mágica. 4 menos 27 mais t ao cubo. O que eu estou fazendo? É isso aqui que eu quero fazer. Tudo bem. Vamos anotar aqui antes que eu esqueça. X é igual a 4 menos 27. Eu falei que não ia esquecer, já esqueci, né? 4 menos 27 t. Olha, ficou feio isso, hein? 4 menos 27t mais t ao cubo. Bom, o que é isso daqui? Isso é o exemplo 3. Por que eu fui fazer isso? Pronto. Tempo gasto em organização nunca é tempo jogado fora. Ok. O item A, B, C, tudo que ele pede é velocidade instantânea, função do tempo, e a aceleração instantânea em função do tempo. E nós conseguimos essas coisas através da derivada. Então, o primeiro, V igual a dx dt. Então, eu vou derivar. Eu tenho a impressão que minha linha ficou menor. Minha linha ficou bem menor mesmo. Ótimo. E ficou mais fácil para minha mão e provavelmente mais fácil para vocês lerem também. E eu não precisava ter desfeito tudo. V é igual a dx dt. Então, é ddt de 4 menos 27t mais t ao cubo. Eu falei que minha letra ia ficar melhor. A derivada é uma operação linear, ela é distributiva. Então eu vou derivar esse primeiro cara aqui, depois esse cara aqui, depois esse cara aqui.
derivar os três em soma. E derivada de constante sozinha é zero. Derivada de menos 27t, você deriva só o t, isso aqui dá menos 27. E derivada de t ao cubo, cai o 3 para frente, fica 3t, e aí você subtrai 1 do expoente, 3 menos 1, 2. Portanto, menos 27 mais 3t ao quadrado. Esta é a equação da velocidade. Já no caso da aceleração, eu poderia fazer a segunda derivada da velocidade da segunda derivada da posição com relação ao tempo, se eu não tivesse feito a velocidade ainda. Mas eu já fiz, né? Não posso lembrar que eu estou derivando, na verdade, isso é a mesma coisa que derivar a velocidade uma vez. Escreve aqui meu operador derivada, menos 27 mais 3t quadrado. De novo, é uma distributiva, derivada de constante é zero. Derivada de 3t quadrado, cai o 2. 2 vezes 3, 6. t, subtrai 1. Quadrado menos 1, 1. Fica só 1 aqui. Portanto, o resultado é 6t. Ou seja, a aceleração em função do tempo é 6t. Muito bem. Eu sei que vocês não estão vendo, eu já vou voltar para o livro aqui. Então tá aqui, ó, menos 27t quadrado e mais 6t. Esse foi o item A. Agora o item B. Existe algum instante para o qual a velocidade é nula? Não vamos olhar lá, não. Não vamos olhar lá, não. Existe algum instante para o qual a velocidade é nula. Então, tudo isso daqui foi o item A. Vou fazer aqui. Item B. Existe algum instante t para o qual a velocidade seja zero? Essa é a pergunta. Então, pega a velocidade, que nós calculamos aqui em cima, quem era a velocidade, esse cara aqui, e eu consigo vir aqui e tirar uma cópia dele. Aqui. Oh, consigo não, hein? Tudo isso é uma preguiça, né? De escrever tudo de novo. Vamos escrever tudo de novo, vai. No fim ele desfez até o meu zero aqui. Ignora que eu fiz isso, hein? Eu não vou editar o vídeo não, vai assim mesmo. Então a minha velocidade é menos 27 mais 3t quadrado. Se eu igualar isso daqui a zero, eu passo 27 para o outro lado e fica aqui 3t quadrado é igual a mais 27. Agora eu vou passar o 3 dividindo para o outro lado, vai ficar assim. T quadrado é igual a 27 sobre 3. 3 vezes 9 é 27, portanto 27 sobre 3 é 9. Portanto, t é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. 3 vezes 3 é 9. Portanto, isso aqui é mais ou menos 3 segundos. Atenção ao sinal de mais ou menos. Ele é importante porque o tempo, o zero dele, é um cronômetro arbitrário.
eu zerei em algum lugar. O problema, a pessoa que escreveu sobre isso aqui considerou algum tempo como sendo zero, o que não significa que esse objeto que está se movendo com essa equação não estivesse se movendo antes do zero. Como a gente não tem essa informação, precisa deixar o mais ou menos aqui. Então ele é zero sim, em dois momentos distintos, mais ou menos 3 segundos. E eis que nós temos mais ou menos 3 segundos. Tá bom? E aqui ele explica que o objeto podia estar se movendo antes do marco zero mesmo. C. Descreva o movimento da partícula para t maior ou igual a zero. Então agora sim, com t maior ou igual a zero, eu não vou ler, você pode ler esse texto você mesmo e ver qual é a descrição do movimento, mas basicamente você está falando que quando o tempo é zero, t é zero, aqui e aqui, então o corpo começa na posição 4. Conforme o tempo aumenta, eu acho que dá para fazer isso aqui. Ó. Pela velocidade você vê no tempo zero que a velocidade é negativa, é menos 27, mas a aceleração é positiva. Mentira, a aceleração é zero quando o t é igual a zero. Conforme o tempo passa, a aceleração vai aumentando positivamente, portanto a velocidade vai ganhando um termo aqui, e em algum momento, quando o tempo é igual a 3 segundos, a velocidade zera, então ela era negativa e passa a ser zero. E em sequência ela vai ser positiva de novo. O que isso faz com a posição? A posição que começa em 4, conforme o tempo aumenta, a princípio ela fica negativa por um tempo, porque a velocidade é negativa. Mas depois esse termo cúbico começa a ganhar e ele avança para sempre indo para o lado positivo. E isso está representado nessa figura aqui embaixo. Está aqui o zero, no item A no tempo zero, a velocidade negativa, a aceleração a zero. Ele está aqui, mas ele parte para trás, porque a velocidade inicial é negativa. Ele vai, em algum momento, ele começa a desacelerar, até que ele para e aí ele volta. Tá bom? Faça essas contas, veja se você concorda com esses tempos. É um exercício interessante de ser feito, mas não tem nada que você possa muito errar aqui. Por isso que eu olhei direto na resposta e não fiz eu mesmo. Ok, esse vídeo está ficando longo, eu sei, mas nós vamos passar por todos os exemplos. Então, corrida entre carro e uma motocicleta. Um vídeo muito popular na internet, diz ele, né? Eu não conheço. Opa, tirei. Eu não conheço esse vídeo. Um vídeo muito popular na internet mostra um avião a jato, um carro esportivo e uma motocicleta apostando corrida em uma pista de pouso. Juro que eu nunca vi esse vídeo. Quem achar esse vídeo me mostra. Logo depois da partida, a motocicleta está na liderança, mas é ultrapassada pelo avião e, pouco depois, pelo carro. Neste exemplo, vamos considerar apenas o carro e a motocicleta e analisar o movimento dos dois veículos em função do tempo. Ele está ignorando o avião, usando valores típicos para os parâmetros envolvidos. A motocicleta assume inicialmente a liderança, porque sua aceleração constante, que é 8,40 metros por segundo ao quadrado, é maior que a aceleração constante do carro, que é de 5,60 metros por segundo ao quadrado. Mas ela é ultrapassada pelo carro porque a sua velocidade máxima de 58,8 metros por segundo é menor do que a velocidade máxima do carro, que é de 106 metros por segundo. Quanto tempo o carro leva para emparelhar com a motocicleta? Uau! Isso sim é um problema, hein? Eu estou achando que esse vídeo vai ficar grande se eu resolver esse problema agora. E nós temos ainda o exemplo 4, 5 e 6. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir em dois esse vídeo. Eu não queria dividir o vídeo de exemplos em dois, mas no próximo vídeo nós vamos fazer
o exemplo 4, 5 e 6. Até a próxima, então.